Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer. Eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais uma questão de concurso público. O exercício de hoje é um exercício da FGV, aplicada no ano de 2018 e é o concurso do MPE. Então vamos lá. O que essa questão nos diz? Em um decantador de placas paralelas, o fator de eficiência S é igual a 1. A relação entre o comprimento da placa e a distância entre as placas sucessivas é 15 metros por metro e o ângulo de inclinação das placas é 45 graus. O que essa questão quer? Sabendo que a velocidade de sedimentação nesse decantador é de 5 metros dia, assinale a opção que indica a taxa de aplicação. Então, esse é um exercício que fala sobre um decantador de placas paralelas e quer saber qual que é a taxa de aplicação. Olha, esse exercício, na minha opinião, é um exercício que eu consideraria de um grau de dificuldade elevado. Por quê? Porque não é um exercício tão comum de cair em provas de concurso. Para você resolver esse exercício, você teria que decorar um item lá da NBR 12216, que fala sobre a taxa de aplicação de decantadores. O que esse item da norma nos diz? Ele fala o seguinte: a taxa de aplicação nos decantadores é determinada em função da velocidade de sedimentação das partículas, que devem ser removidas pela relação. Aí ele te dá uma relação que é Q, quem é Q? É a vazão que passa pela unidade, dividido por área, que é a área superficial útil da zona de decantação, que é igual a F, que é o fator de área, multiplicado pela velocidade de sedimentação. Qual que é o dificultador aqui disso? Bom, a vazão a gente pode encontrar facilmente, a área também, a velocidade também. Isso aí a gente não precisa de fórmula. O grande problema desse tipo de questão é esse F. E quem é esse F? É o fator de área, que é um elemento adimensional. E qual que é a fórmula desse fator de área? Aí que mora o problema, né? Que é um decorebazinho, que você tem que decorar essa fórmula para a prova, caso seja um concurso de uma banca que costuma cair esse tipo de conhecimento. Então vamos lá. Em decantadores convencionais, o fator de área é igual à unidade. Então, se você tem um decantador convencional, você não precisa se preocupar com isso, porque o fator de área vai ser igual a 1. Onde que é o problema? Seria em decantadores de elementos tubulares inclinados. O fator de área é determinado pela expressão, que é essa expressão. Então, se o decantador é convencional, não tem problema, porque no decantador convencional o fator é 1. O problema são em decantadores tubulares inclinados, onde, nesse caso, você vai ter que decorar a fórmula. E como que essa fórmula, Launelli, é o seguinte? Essa fórmula é F, que é igual a seno de θ. Quem é θ? É o ângulo de inclinação dos elementos tubulares. Que o L, quem é o L? O L é I sobre D, e é superior ou igual a 12, é um número adimensional. O I é o comprimento do elemento tubular. D é o diâmetro interno do elemento tubular. Esse é o fator de eficiência, sendo que ele fala que esse fator de eficiência é 1 para placas paralelas, 4 sobre 3 para tubos circulares e 11 sobre 8 para tubos quadrados. Então, aqui a gente percebe que esse fator F que a gente vai calcular, ele depende de várias variáveis. Então, vamos para o exercício. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular esse F, sendo que vai ser o seno de θ, que multiplica seno de θ, mais L sobre D, vezes cosseno de θ, dividido por S, que é o fator de eficiência. Então, vamos lá. Então, vai ser seno de θ. Quem é θ? 45 graus. Ele nos deu aqui no exercício que o θ... Ele falou no exercício que o θ é 45 graus, que o fator de eficiência é 1, que a distância entre as placas sucessivas é 15 metros, e a velocidade de sedimentação é 5 metros dia. Então, olhando aqui, vai ficar como? Vai ficar assim. Seno de θ, que é 45, que multiplica
seno de θ novamente, que no caso é um ângulo de 45, mais 15, que foi essa relação entre a distância entre as placas, que ele já nos deu, que multiplica cosseno de 45. E tudo isso dividido pela eficiência desse decantador, que ele nos disse que é 1. Então, para fazer isso, para fazer exercício desse, além de decorar essas formulazinhas, né, que seria a parte mais difícil, seria bom você também lembrar dessas relaçãozinhas trigonométricas, que seria qual seria o seno do 30, 45, 60 e qual seriam os cossenos de 30, 45 e 90, tudo bem? Tendo esse conhecimento, você vai encontrar que o fator F é 8. Logo, a taxa de aplicação, que é igual a Q sobre A, que é também a mesma coisa que o fator de eficiência vezes a velocidade, vai ser igual ao F, que a gente acabou de calcular, vezes a velocidade desse decantador. Ou seja, nós vamos encontrar um valor de 40 metros cúbicos por metro quadrado dia. Logo, respondendo a pergunta, a taxa de aplicação desse decantador é 40 metros cúbicos por metro quadrado dia. Tudo bem? Essa é uma questão com nível de dificuldade um pouco mais elevado. Você teria que decorar, você teria que ter um conhecimento prévio dessa fórmula, teria que ter um conhecimento prévio de quando você tem que utilizar essa fórmula. Então, era uma questão estilo decoreba, que não era tão difícil de resolver, mas era uma questão difícil no sentido de que você teria que ter um conhecimento prévio grande antes da resolução do exercício, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.